Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema muito importante: a dependência de substâncias. A ideia aqui é olhar para essa questão não como uma falha de caráter, sabe? Mas sim como que realmente é, uma condição de saúde complexa. E para entender isso melhor, a gente vai percorrer uma jornada completa, desde o que define a dependência até o longo caminho da recuperação. Bora lá então. Nosso roteiro de hoje vai ter 6 pontos-chave. A gente vai começar falando de algo que parece simples, mas faz toda a diferença: as palavras que usamos. Depois, vamos entender por que a dependência é uma doença da compulsão, qual o caminho para o tratamento, o papel super importante da família, os desafios de se manter no rumo certo e, por fim, como essa é uma responsabilidade de todo mundo. Então, para começar, vamos falar de rótulos. Pode não parecer, mas as palavras têm um poder imenso. A forma como a gente nomeia um problema muda tudo, sabe? Muda o jeito que a gente enxerga e principalmente como a gente lida com ele. E nesse assunto isso é mais verdade do que nunca. E aqui já entra uma dúvida super comum. Existe diferença entre adicto e dependente químico? Pois é, existe sim. E entender essa distinção é fundamental para oferecer o apoio certo. Olha só que interessante essa análise feita pelo Grupo Recanto. Aqui a gente consegue ver bem a diferença. Basicamente, a grande sacada é separar o que é uma compulsão mais psicológica e comportamental daquilo que é uma dependência que também afeta o corpo físico da pessoa. Então, para resumir, nos dois casos existe uma compulsão, um desejo muito forte. Mas, na dependência química, o buraco é mais embaixo. O corpo da pessoa realmente sente a falta da substância. É aí que entram os sintomas de abstinência e a necessidade de uma intervenção médica como a desintoxicação, por exemplo. Beleza. Com essa diferença em mente, vamos dar um passo adiante. Agora fica bem mais fácil entender por que estamos falando de uma doença mental reconhecida e não de uma simples escolha ou falta de força de vontade. E essa citação de uma pesquisa da UFPB ela é perfeita. Ela mostra o sofrimento que muitas vezes fica escondido, a pessoa não consegue sair daquilo facilmente e sofre muito com isso. É um convite claro para a gente trocar o julgamento pela empatia, né? Essa mesma pesquisa define a compulsão como uma perda total de controle. É aquele desejo que a pessoa simplesmente não consegue resistir, mesmo sabendo de todos os problemas que aquilo causa. Essa ideia de perda de controle é fundamental para entender o que está acontecendo. E aí, a partir do momento em que a gente passa a enxergar a dependência como uma doença, tudo muda. Principalmente a forma como o tratamento é pensado, em especial na saúde pública. Essa linha do tempo do Ministério da Saúde mostra isso muito bem. Olha só a evolução. A gente saiu de uma abordagem de criminalização e exclusão lá no começo do século XX para uma visão focada em direitos humanos e em serviços na comunidade, a partir dos anos 90. Foi uma mudança gigantesca, de punir para apoiar. Hoje, o cuidado é centrado na pessoa. E o que isso quer dizer? Quer dizer olhar para ela como um todo. Não é só tratar a dependência. É ajudar com a emissão de documentos, com os estudos, com a inserção no mercado de trabalho. É oferecer terapia, medicação se precisar e até práticas como acupuntura e homeopatia. É um cuidado realmente completo. Bom, mas ninguém faz essa jornada de recuperação sozinho, né? E aí entra um ator fundamental nesse processo, a família. O papel dela é, um dos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos mais complexos de todos. Não tem nem discussão sobre isso. A pesquisa da UFPB, que a gente já mencionou, confirma. Um ambiente familiar que apoia é simplesmente essencial, é um dos pilares para que o tratamento funcione de verdade. Só que não é fácil para a família também. A mesma pesquisa mostra o peso emocional imenso que recai sobre os familiares. É muita culpa, vergonha, preconceito, uma sensação de incapacidade, é uma luta para todo mundo envolvido. Por isso que essa distinção aqui é tão vital. Não basta só querer ajudar, é preciso saber como ajudar. Porque uma abordagem errada, mesmo com a melhor das intenções, como fazer comentários críticos ou até proteger demais, pode acabar prejudicando e levando a uma recaída. O caminho é sempre o diálogo aberto, a escuta. E, já que falamos em recaída, é super importante entender uma coisa. A recuperação não é uma linha reta, sem curvas. É um processo contínuo, com altos e baixos. E entender como a recaída funciona é parte fundamental desse processo para o sucesso no longo prazo. Olha que interessante este modelo. Ele mostra que a recaída não é algo que acontece do nada, de repente. Ela tem estágios. Começa muito antes do uso em si. Começa no emocional, depois vai para o mental e só então chega na recaída física. É um processo. É exatamente por isso que hoje uma das principais ferramentas de tratamento é o plano de prevenção à recaída.
A ideia é ser proativo, sabe? É ajudar a pessoa a identificar os riscos, os gatilhos, a lidar com a fissura antes que a coisa aconteça. Isso transforma a recuperação em algo que pode ser gerenciado, com habilidades que se aprende. E além das estratégias psicológicas, o suporte com medicamentos também pode ser muito importante. Existem anticonvulsivantes para ajudar com a fissura, antidepressivos para lidar com ansiedade e depressão que podem vir junto, estabilizadores de humor. Mas é bom deixar claro que não existe uma receita de bolo, um remédio único que funcione para todo mundo, especialmente para a dependência de cocaína e crack. Chegando ao nosso último ponto, a gente começa a juntar todas as peças. E o que fica cada vez mais claro é que essa jornada não é só da pessoa que está em recuperação. É, na verdade, um esforço coletivo. E essa outra citação da pesquisa da UFPB fecha essa ideia de um jeito brilhante. Ela diz que o Estado precisa, primeiro, cuidar da família para que essa família, fortalecida, tenha condições de cuidar dos seus. É como uma cadeia de apoio. No fim das contas, a recuperação é isso, uma dança complexa entre o esforço do indivíduo, o suporte da família e todo um sistema de saúde pública e apoio social. É uma responsabilidade compartilhada que une o compromisso de cada um com o apoio da comunidade e do Estado. Então, depois de ver todas essas peças se conectando, fica uma pergunta para a gente pensar. A recuperação é uma jornada que se deve percorrer a sós? Acho que a resposta fica bem clara, né? O grande desafio é pensar qual é o nosso papel, como sociedade, em construir um ambiente que realmente apoie a recuperação de todo mundo.